Foi a torcida do Grêmio que tirou o Thiago Santos do clube? Eu acho que não. Começando mais um vídeo aqui, então, sempre com a força da Esportes da Sorte, né? Aposte em quem aposta no Grêmio. E dois assuntos agora vão rolar nesse vídeo. Falar, obviamente, da saída de Thiago Santos para o Fluminense, um pedido de Fernando Diniz. E o outro assunto, acho que eu vou falar até mais brevemente aqui, e vou começar por ele, na verdade, que são os desfalques, né, que a gente ficou sabendo hoje para o jogo de amanhã, o jogo de sábado, o primeiro jogo da final do Gauchão, Caxias e Grêmio lá em Caxias. Carbajo com uma virose e Kahneman com desconforto. Eu só ouvi falar em desconforto, né? Não sei exatamente qual a gravidade, qual é o nível de preocupação, mas desconforto tende a ser algo menos preocupante. Tende a ser algo que, se fosse Copa do Mundo, final de Copa do Mundo, o Kahneman estaria na lista, né? Mas preservado, né? Para evitar maiores problemas, acredito eu. O que falar dessas lesões, né? Eu acho que, assim, para ser breve nesse assunto, né? Porque o que importa aqui é o Thiago Santos e as vaias e até que ponto as vaias são boas, são ruins. Esse assunto aí que vai ferver mais aqui, eu acho. Para ser breve nesse primeiro, eu vou só falar uma coisa, tá? Que eu já falei várias vezes, sobretudo acho na gestão Romildo, né? Que é óbvio que o futebol ele envolve muito azar e sorte, né? Às vezes tu é campeão por 1 centímetro, tu deixa de ser campeão por uma bola na trave. Tem vários fatores, várias variáveis incontroláveis dentro do futebol. Mas boa parte dessas variáveis são controláveis. Boa parte são controláveis. O futebol, já fiz até texto sobre isso em outros tempos. Futebol, a vida e o pôquer, né? Eu falava disso, né? O futebol é muito parecido com o pôquer, se a gente quiser forçar a barra com a vida, né? Que tu vai ter azar e sorte em todos esses, né, âmbitos aí. Mas se tu fizer a coisa certa, com competência, com dedicação, com não sei o que lá, papapá, no caminho certo, tudo mais, reiteradas vezes, insistentemente, uma hora as coisas brilham. No pôquer, tu pode ganhar uma mão ali, uma mão horrorosa, blefando e fazendo uma jogada errada, conforme ali as probabilidades e tua posição na mesa. O pôquer tem muitas coisas para ser analisadas, e tu pode fazer uma jogada muito errada a partir dessas variáveis e ganhar. Só que se tu fizer 10 vezes, tu vai ganhar só aquela. As outras 9 tu perde. Assim como o contrário também, tu pode fazer tudo certo e perder. Mas se tu fizer tudo certo 10 anos seguidos, cara, né? Eu tô fazendo tudo certo para ser campeão da América. Tu pode chegar lá, pum, perder numas quartas de final, acontece. Tu pode chegar lá e tropeçar não sei onde, acontece. Mas, cara, faz 10 anos isso seguidos, fazer tudo certo, né? Uma hora tu ganha. Então eu acho muito parecido. E por que eu tô dizendo isso, né? É que nem eu sempre digo, tu bota o campeão brasileiro de pôquer para jogar comigo e com meus amigos e faz 10 torneiozinhos ali, 10. Esse cara vai ganhar 7, 8, né? É um jogo de azar? Não, cara. É só olhar que esse cara vai nos ganhar 7, 8 vezes e tu vai ver que o fator sorte e azar, ele trabalha ali, mas de uma forma não tão definitiva, né? E eu acho que o futebol é a mesma coisa. O futebol é a mesma coisa. Se tu botar o Real Madrid para jogar contra o Mirassol, cara, pode ter sorte e azar ali em alguns lances, em alguns momentos pontuais, mas o Real Madrid vai ganhar. Porque ele tem uma base, um estofo, né, uma caminhada ali que elimina, que blinda ele de muito azar. Né? Aquela coisa, o juiz nos roubou um pênalti, o juiz fez isso, fez aquilo outro, a gente chutou a bola na trave, não sei o quê. Final ganhamos 3-0. Era para ser 5, foi 3. Então tu consegue ultrapassar essa barreira da sorte e do azar. E eu acho que é isso que o Grêmio tá fazendo, sem querer talvez, sem querer não, né? Sem querer no sentido de não escolher quem vai se lesionar, quem vai desfalcar, né? Não escolher as baixas. Mas o Grêmio, se tem uma grande competência se tem uma grande, melhor dizendo, uma grande virtude desse elenco atual, que foi montado aí às pressas pela gestão Alberto Guerra, é o meio de campo. E eu falo disso desde sempre, desde que começaram, né, as contratações a chegar e tal.
embora tenha o Suárez como grande expoente desse time, que é do ataque, né? O meio de campo é o setor onde a gente está mais bem servido. E a gente, nos últimos dias, o Grêmio foi devastado no meio de campo. O Grêmio foi devastado no meio de campo, né? Vamos lembrar que o Lucas Leiva anunciou a aposentadoria. Uma peça que é importante, cara, uma peça de qualidade, né? Que a gente ainda poderia contar nessa temporada fora. Aí, Carbajo e Vijaçante no último jogo estavam convocados, né? O Carbajo segue fora por uma virose, né? Que mais? O PP machucado, né? E eu tô falando até basicamente de volantes. Eu não tô nem falando de meio como um todo, volantes. Olha só, já falei de 4 nomes aqui, tudo volante, sabe? O Thiago Santos agora, gostemos ou não, saiu fora, quinto nome, né? Então, é complicado, é um azar retumbante tu ter, no intervalo de, sei lá, de 10 dias, 5 volantes não podendo mais jogar, é pesado. Eu vou deixar em 4, porque o Vijaçante era só no jogo anterior, tá? Mas igual, 4 volantes do dia pra noite não podem mais te ajudar. É pesado, é pesado. Só que quando tu tá bem servido, quando tu fez algo de bom, quando a competência se sobrepõe ao azar e à sorte, tu consegue driblar isso. E o Grêmio tá conseguindo. O Grêmio, com todo esse bando de desfalque no meio de campo, e sobretudo entre os volantes, né? O Grêmio vai conseguir entrar em campo de uma forma bem aceitável lá em Caxias, né? O Grêmio vai ter provavelmente o Vijaçante, talvez o Lucas Silva, né? Que é um cara que a gente sabe que não é o ideal e tudo mais, mas eu acho ele melhor que o Thiago Santos. O Lucas Silva talvez, o Bitelo provavelmente, fechando por ali com eles. Então, poxa, olha aí, Vijaçante e Bitelo, cara, 2 nomes ali para já preencher aquele meio ali, que são interessantíssimos, sabe? Isso num mar de desfalques. Então, é aquilo, né, cara? Existe sorte, azar, mas existe muito do que a gente pode fazer, do que o clube pode fazer para se blindar dessas variáveis incontroláveis, né? E eu acho que o meio de campo é o nosso melhor exemplo. Eu acho que se dá uma maré de azar dessa na zaga, no ataque, nas laterais, no gol e tal, o Grêmio já se vê muito mal. O Grêmio atual já se vê muito mal. Mas no meio de campo, a maré veio e o Grêmio conseguiu segurar a sua onda. E agora passando para o assunto Thiago Santos. Thiago Santos indo para o Fluminense, né? Vamos lá, eu vi gente falando assim, graças à torcida, né? As vaias são boas e tal. Eu acho, primeiramente, falando sobre o Thiago Santos, né? É um cara que eu acho que tudo foi maximizado na passagem do Thiago Santos pelo Grêmio. Ele é um jogador limitado, mediano, ponto. A gente tratava ele às vezes como se ele fosse o pior jogador do mundo, e não era. E é culpa da torcida? Não. Aí a gente já começa a entrar na questão das vaias e tudo mais. Eu acho que assim, ó, o Thiago, logo que ele já chega sobre não é vaias, mas ele já chega sobre desconfianças e reclamações em massa da torcida do Grêmio nas redes sociais. Lembram disso? Que rolou uma avalanche de reclamação e indignação quando ele foi anunciado. Depois até pediram desculpas para ele quando ele jogou bem um jogo ali, não sei o quê. Ah, foi mal, calma, a gente tava... Por quê? Porque eu não lembro quem era, se era o Herman na época, acho que era o Herman, não era o Denis ainda, né? Que falou ou era até antes do Herman, não sei, cara, mas quem era o vice de futebol da época falou que o Grêmio nós estávamos assim, indignados com alguns resultados ruins, eu não lembro exatamente quais, mas assim, a torcida do Grêmio pressionando, indignada, e esse VP vai aos microfones e fala em trazer contratações de peso, não sei se era lotar aeroporto, mas era uma expressão forte nesse sentido, né? De chocar todo mundo, não sei o quê. Nossa, a gente ficou aqui esperando, né? É o Firmino, é o Suárez, né? Aí eles anunciam o Thiago Santos do lado da MLS. Cara, daí a galera se revoltou. Mas não é com o Thiago Santos, entende? Já começou a injustiça a pegar nele ali. Não é com ele, nem com a contratação dele. Se a contratação dele viesse num momento sem alarde, meio, galera, quero comunicar aqui que amanhã tem treino e tal. E uma observação, tá chegando o Thiago Santos aí, beleza? Boa noite. Se fosse assim nesses moldes, a gente ia dizer, opa, mais uma opção para elenco, vamos embora.
Mas não, foi feito todo um teatro e um mise-en-scène. Então já começou ali, né? Já começaram a ser injustos com o Thiago Santos. E aqui eu tô falando do vice de futebol do Grêmio da época, né? Na contratação do cara, velho. Já foi algo maior do que deveria de largada. Aí ele entra pro Grêmio e ele começa a ter altos e baixos. Lembremos, ele não teve só baixos, ele teve alguns momentos, no mínimo ok's, assim, que a gente, né, não ficava pegando no pé dele. Aí depois, cara, o que acontece é que o elenco do Grêmio, sobretudo ano passado, né, é o estopim do sucateamento do nosso elenco, assim, tipo, muito ruim, e aí a gente precisa de soluções, o Thiago não é essa solução, e muitas vezes encararam ele como sendo, sobretudo agora nas mãos do Renato, né, o Renato é um cara que gosta muito dele, até acho que ele tinha indicado o Thiago lá atrás, o Renato deu muito protagonismo pro Thiago Santos, muito protagonismo pro Thiago Santos, e não é o tamanho dele, não é a posição dele, ele é um coadjuvante de um clube grande. Um coadjuvante e olhe lá, né? E o Renato muitas vezes botou ele à frente de jogadores muito mais interessantes. Eu até falei agora, né, dos desfalques. O Grêmio vai jogar com o Vijaçante, Bitelo, talvez Lucas Silva, e tem o Ronald, que é um guri de seleção brasileira que agora ganha espaço com esse monte de desfalque aí, né? Então, tipo, poxa, sabe? A gente tem nomes mais interessantes ali e o Renato botava o Thiago à frente de vários desses nomes e em momentos que não fazia sentido. Então, como a direção antes, na minha opinião, errou, o Renato começa o erro, continua o erro depois, né? Que era a mesma coisa que ele fazia com o Tassiano em alguns momentos. Não era problema do Tassiano, era um jogador também para elenco, bem ok, o Tassiano até mais, eu acho, mais ok, assim. Mas o Renato forçava uma barra, cara, que não fazia sentido, e a gente se irritava por isso. Precisava resolver um jogo, temos que resolver esse jogo. Aí entra Thiago Santos, a gente se irrita, entendeu? Se o Thiago Santos fosse usado em doses homeopáticas, em momentos mais pertinentes e etc., eu acho que ninguém teria esse ranço todo com ele, porque ele não é esse cara horrível todo também que pintam. Ele é limitado, ele faz uma função ali que eu acho que nem cabe nesse Grêmio atual, ele tem várias questões, mas não é esse horror todo. Não é esse horror todo, e eu acho que o Renato ajudou a pintar isso. É como eu digo, por isso que eu acho que o Renato foi um dos maiores culpados pela saída dele. É claro que o instrumento disso foi a torcida, as vaias, a insatisfação, a ausência de clima para ele continuar aqui, mas o Renato que causou isso. É tipo assim, é como se ele fosse o Thiago Santos fosse um motorista de uma empresa. O cara sabe dirigir, é um motorista. Aí daqui a pouco um diretor da empresa fala assim, não, vem cá, quem sabe pinta esse muro aqui também? Não, agora é o seguinte, faz malabarismo com facas aqui, joga a faca na cabeça das pessoas, na maçã, na cabeça das pessoas, e começa a dar funções pro cara que ele não tá preparado. Esse cara daqui a pouco, pintando o muro ou fazendo sei lá o que, vai fazer uma cagada. Vai fazer uma cagada, né? E ele vai ser demitido. Mas ele vai ser demitido não é por culpa dele, porque se ele tivesse ficado ali no canto dele fazendo o que ele sabe, no momento que ele sabe, entendeu? É meio forçado o exemplo, mas é mais ou menos isso, cara. É mais ou menos isso. Eu acho que o Renato expôs o cara num ponto que ficou insustentável, né? E entrando na questão da torcida, mas a torcida ajudou a vaiar e mérito para a torcida que tirou o Thiago Santos do time, mais ou menos, eu já falei aqui em outros momentos que eu sou contra vaiar durante os 90 minutos, sou contra, né, mas que eu nunca vaiei, mas que eu entendo a motivação da vaia, não é para a pessoa Thiago Santos, é para o fato de ele ser solução para o Grêmio ainda em 2023, né? Ou o fato de ele estar entrando naquele jogo, naquele contexto, com a nossa necessidade do momento. Enfim, é um ranço para com a situação, que às vezes é muito mais com a direção, ou no caso agora específico com o Renato, do que com o atleta em si. Então eu entendo essa raiz da motivação, né? A raiz da vaia para o Thiago Santos, não é para a pessoa física, para o CPF, para o pai de família, para o trabalhador e tal, não é. Eu entendo muito, embora eu ainda discorde, porque logicamente, né, eu sou muito racional, eu acho que prejudica o time nos 90 minutos, então eu prefiro, vai quando ele descer do ônibus no hotel, vai quando ele for substituído, sabe, não sei, mas eu acho que a coisa não é tão simples assim. Mas a vaia faz bem ou faz mal, seja lá em que momento? Depende, cara. Depende, porque daí eu já vi uma discussão no Twitter entre gremistas pró-vaia e anti-vaia, né? Os pró-vaia se vangloriando. Porque a gente tirou o Thiago Santos, a gente tirou não sei mais quem, e aí os gremistinhas do alento incondicional aí, o que vocês fizeram pelo Grêmio? Cara,
a vaia também tirou o Jonas do Grêmio, né? Quase de graça. O mestre Jonas, artilheiro da Europa lá, ídolo lá em Portugal, né? Vaiaram o cara. E aí, a grande vaia estava correta também? Né? O Jonas chegou a mandar os caras calar a boca, ou mandou em algum lugar. Teve até uma cena conturbada ali na época. Então não vamos lembrar só do Thiago Santos e do Paulo Vitor, né, que foram vaiados. Vamos lembrar do Jonas. E talvez a gente lembre de outros também que bem estranhos de terem sido vaiados. Né? Então não existe isso, a vaia tá certa, tá errada para o jogador Albert. Depende do caso. Depende se é nos 90 minutos, depende se é em outro momento, depende para que jogador é, para qual contexto, se é uma insistência teimosa do treinador, se é um cara que é indolente, se é um cara que não entrega em campo ali e daqui a pouco, né, é outro tipo de vaia. Então tem vários aspectos. As pessoas falam assim, eu já falei isso em outros momentos, né? Eu sou contra repatriar jogadores. O cara fala isso às vezes porque o Douglas Costa não deu certo, porque não sei quem. Cara, me traz o Wendel, lateral esquerdo, amanhã. O Alex Telles, lateral esquerdo, amanhã. Me traz o TT, amanhã. O PP, vem. Eu busco no aeroporto. Sabe? Agora, tem uns nomes que a gente sabe que, cara, vai repatriar o cara lá de 40 anos, que não sei o que. Óbvio que vai dar errado. Entende? Então não tem assim uma lógica engessada, que nem aquela coisa, técnico estrangeiro é bom ou é ruim? Depende, cara. Tem bom e tem ruim. Né? Então as pessoas ficam falando, vaia é bom ou ruim? Depende, cara. Eu acho que tem umas injustas, outras mais justas, outras em momentos mais apropriados, outras em momentos menos apropriados. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas sim, de forma geral, a torcida ela acabou sendo um instrumento dessa saída do Thiago Santos, porque graças a ela, torcida, né, não tinha mais clima. E agora eu acho que vai ser bom para todo mundo, para o Grêmio, para abrir espaço, para abrir folha salarial, para o Thiago para respirar novos ares e talvez até para o Fluminense, porque sabe-se lá se ele vai ser jogar de zagueiro ou de volante ou o que ele vai fazer lá com o Diniz e talvez até em algum nível, se o Diniz não forçar essa barra como o Renato forçou, pode ser até útil jogando por lá. Feito? Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.